Bom, boa noite pessoal, eu me chamo Lucas, eu sou analista técnico da Ouro Fino Saúde Animal e hoje eu trouxe um tema aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre o controle estratégico de carrapatos. Esse que é um tema muito importante, principalmente pela época do ano, então começaram as chuvas na maioria do país e com as chuvas começam a aumentar os problemas de parasitismo com o carrapato. Então essa foto aqui a gente já pode mostrar, só por essa foto a gente já vê a capacidade que esse carrapato tem de causar um prejuízo na pecuária, né, nos nossos animais. Então cada fêmea dessa ela consegue ovipor por cerca de 2 a 4 mil ovos e isso faz com que a capacidade de reprodução, de disseminação desse parasita seja muito alta. E a gente tem que parar de pensar no carrapato como um problema da propriedade. O carrapato não é um problema, porque o problema geralmente a gente tem uma solução. O carrapato ele é um desafio. Então a gente tem que, os custos com o controle desse parasita tem que estar integrado, os manejos para o controle do carrapato eles têm que estar integrados na fazenda, já tem que fazer parte do calendário sanitário dessa fazenda, para que ele seja controlado de maneira a deixar os níveis de parasitismo baixos o suficiente para não causar prejuízo para esses animais. Então, aqui é um gráfico, um trabalho feito por Delgado em 2009 e ele mostra muito a percepção nossa sobre os parasitas, né? Então, os parasitas, na visão do produtor rural, né, na nossa visão, é que o carrapato é o parasita que mais causa prejuízo. Então, a gente vê a importância desse parasita também na nossa percepção. E onde ele se encontra? A gente encontra carrapato basicamente em toda essa faixa que está no quadrado azul. Então os paralelos 32 norte e sul. Então a gente pode ver aqui que o Brasil ele está praticamente todo dentro desse paralelo, com exceção de algumas regiões lá no Rio Grande do Sul, e isso faz com que o clima, né, que é o clima tropical, o clima seja adequado para a reprodução, para a ambiência desses carrapatos. E isso faz com que o parasitismo aqui seja acentuado. E o carrapato, ele tem uma predileção, vamos dizer assim, né? A raça do animal vai dizer muito sobre a susceptibilidade de parasitismo. Então, os animais com raças mais puxadas para o gado europeu, então os animais de raça holandesa, 3/4 holandês, então animais meio sangue angus, animais cruzados, eles têm são mais sensíveis ao parasitismo por carrapato. Já os animais zebuínos, no caso o Nelore, eles são mais rústicos, eles têm a capacidade de aguentar mais o parasitismo por carrapato. E por quê? Grande parte por conta dessa foto aqui da esquerda, que mostra uma reação local à picada do carrapato. Então isso é uma característica que os zebuínos adquiriram com o passar do tempo, que eles têm essa resposta imune à picada do carrapato. Então isso faz com que aumente a quantidade de granulócito no local dessa picada, o carrapato vai ingerir menos sangue, consequentemente ele vai ser uma teleógena menor, vai produzir menos ovos, então esse animal vai ficar mais, vamos dizer assim, vai ter uma imunidade natural contra os carrapatos. E também ele tem essa capacidade de se autolimpar muito maior do que os animais europeus. Dentro das populações, né, do nosso rebanho, a gente vai ter aqueles animais que geneticamente eles são mais suscetíveis ao parasitismo pelo carrapato. E esses animais é o que a gente chama de animais de sangue doce. Eles representam de 10 a 15% do rebanho e eles vão abrigar cerca de 70% dos carrapatos que a gente vai ter na fazenda. E isso é bastante comum a gente encontrar isso na fazenda, os animais todos com a infestação controlada e ter 2, 3 ali que estão com muito carrapato. E geralmente a gente espera para tratar esses animais, tratar todos os animais juntos, né? Então esses animais eles vão continuar jogando carrapato na pastagem, e o ideal seria a gente tratar esses animais isoladamente, trazer eles para a condição do rebanho, para que esses animais não continuem contaminando a nossa pastagem. Qual a importância econômica e sanitária do carrapato? Ele causa perdas por hematofagismo, então ele se alimenta de sangue e isso causa um prejuízo.
Ele causa estresse, ele pode causar febre, perda de peso, diminuição da produtividade. O carrapato, ele inocula a tristeza parasitária bovina. Então é muito comum a gente dizer que o carrapato ele cospe no prato que come, porque quando ele suga o sangue, ele retém. Então ele fica com as células vermelhas do sangue e o plasma ele joga de volta. Ele regurgita, né? Ele joga de volta para o animal. E quando ele regurgita esse plasma, ele acaba inoculando os agentes, a babese e o anaplasma, os agentes da tristeza parasitária. Então, dependendo da infestação, ele também pode causar anemia e bicheiras no local da picada. Então, o trabalho aqui de 2014 mostra que o prejuízo pelo carrapato no Brasil chega por volta dos 13 bilhões por ano. Então, é muito grande, muito alto. E aqui algumas fotos dos animais bem infestados. A foto aqui pelo Lucas Mendonça, da região lá de São Sebastião do Paraíso. Aqui, outra foto do animal bem parasitado. Então a gente vê que nos locais onde tem alta infestação de carrapatos, o animal acaba trocando essa pele por tecido conjuntivo que vai acabar ficando até sem pelo. E aqui temos o ciclo do carrapato. Ele pode ser dividido em duas fases. A fase parasitária, que é a fase onde o carrapato vai estar no animal, e a fase de vida livre, que corresponde às larvas, às teleógenas que caíram e aos ovos. A fase parasitária corresponde a 5% desse ciclo e a fase de vida livre a 95%. O que isso significa para a gente? Quando a gente vê aquele animal, o que a gente vê no animal corresponde a só 5%. Então a gente tem que acreditar que o pasto está muito mais carregado de carrapato do que aquilo que a gente está vendo no animal. A fase parasitária, ela dura em média 21 dias e ela se inicia quando as larvas sobem no animal. Quando as larvas sobem no animal, elas vão procurar um local que seja difícil do animal alcançar, que a pele seja mais fina, então elas preferem o úbere, períneo, vulva, saco escrotal, barbela, virilha, esses locais que o animal tem mais difícil acesso e a pele é mais fina. Depois elas se fixam lá e começam a sugar o sangue ao parasitismo. Elas vão sofrer 2 mudas e vão se tornar adultas. A fêmea, em um dia, ela tem a capacidade de aumentar 200 vezes o seu tamanho. Então, em um dia, ela suga o correspondente a 200 vezes o seu tamanho em sangue e daí ela cai e realiza a oviposição. Quando ela cai, se encerra a fase parasitária e começa a fase de vida livre. Nessa fase de vida livre, ela vai procurar um local para se esconder, então um local adequado, com clima e umidade. Ela vai ovipor, esses ovos vão eclodir e as larvas vão subir no capim, prontas para iniciar o próximo ciclo. Essas larvas no capim, um trabalho aqui de Gauss e Furlong em 2012, ele mostra que a população de larvas na pastagem, ela começa a reduzir após 60 dias do pasto vedado e ela chega a zero em até 82,6 dias. Esse estudo mostra para a gente que a rotação de pastagem, por si só, ela não é uma estratégia muito indicada para diminuir essa população de carrapato. Então aqui um resumo, né? Fase parasitária das fêmeas 21 dias, dos machos ela dura um pouco mais, então o macho ele pode acasalar com mais de uma fêmea. A fêmea ovipõe de 2 a 4 mil ovos e ela começa a ovipor depois de 14 dias em média, até 14 dias, né? E os ovos eles são preservados por até 150 dias. Então aqui algumas fotos da capacidade, né, de uma fêmea de ovipor. Então aqui a massa de ovos que uma fêmea ovipõe. Essa fêmea depois de ovipor, ela fica amarelinha desse jeito aqui, porque ela seca e morre. Então ela ovipõe uma vez só e depois ela morre. Aqui outra foto de uma fêmea ovipondo, depois de ovipor, né? E aqui ó, que a gente falou da questão da rotação de pastagem. Então nessa foto aqui a gente vê uma pastagem já foi mais pastejada, né? E uma área mais verde. Então nessa área da esquerda é um berçário ideal, porque esse capim ele vai formar um microclima na base dele, que é onde a teleógena vai se estabelecer, vai ovipor e vai ficar um local adequado para as larvas, para os ovos eclodirem e as larvas se desenvolverem. Já no da direita, aqui vai ter mais incidência de raio solar,
que pode causar a morte dessas larvas. Vai ser um ambiente mais desafiador. As teleógenas, elas preferem se desprender entre as 4 e as 8 horas da manhã, geralmente, podendo se desprender no fim do dia. A fêmea, no solo, ela se desloca de 60 até 1,20 m para encontrar esse microclima adequado, e o boi que adquire o carrapato. Por quê? As larvas vão subir no capim e vão ficar aguardando. Então, quando o bovino encosta nesse capim, ou a gente encosta nesse capim, que o carrapato vai fazer vai começar o seu ciclo. Outro conceito que eu vou trazer aqui para vocês é o conceito de gerações. O conceito de gerações, ele significa um aumento repentino na população dos carrapatos no ambiente. E é muito influenciada pelo clima e pela precipitação. Então aqui na imagem a gente pode ver as barras, elas são a precipitação, e essa linha é a população de carrapatos. Então a gente vê que conforme aumenta a precipitação, vai aumentando a população de carrapatos, vai aumentando as gerações. Então aqui o trabalho de Furlong, Pereira em 2018, as gerações no Sudeste e no Centro-Oeste. Aqui um trabalho do Lucas Gomes em formiga, a dinâmica populacional, também mostra. Breno, em 2017, lá em Jabuticabal, o Breno Cruz, então mostra aqui a dinâmica populacional dos carrapatos. Nicareta, em 2018, na região de Goiânia, região do Cerrado, então mostra que tiveram 5 gerações durante esse ano aqui, o ano 2018. Isso mostra, então, que a gente tem que, dependendo do local, dependendo da região do país, existem várias gerações, então cerca de 4 ou 5. A gente tem lugares relatados até 6 gerações. E como que a gente tem os métodos que a gente tem para controlar esses carrapatos? A gente tem o banheiro de imersão, o tronco atomizador, pulverização com bomba costal, os purons de contato sistêmicos e mistos e os endectocidas como auxiliares. O banheiro de imersão é aquele muito utilizado na região sul do país. Então os animais eles entram nesse banheiro com o produto, com o acaricida, e esse acaricida entra em contato com todos os carrapatos presentes no corpo do animal. O tronco atomizador, a ideia basicamente é a mesma. O animal passa por esse tronco que vai jogar o produto e vai entrar em contato com todos os carrapatos do corpo do animal. E a pulverização com bomba costal, que tem algumas observações, então ela tem que ser muito bem feita para evitar a subdose. Então o animal todo tem que ser banhado por volta de 3 a 5 litros de cauda por animal. O animal tem que ficar bem molhado contra o pelo. Tem algumas observações aí, a mão de obra tem que ser bem qualificada para poder fazer essa aplicação da pulverização. E quais produtos que eu utilizo? Os produtos de contato. Então, a Ourofino possui o Colosso Pulverização, o Colosso FC30 e o Nocaute. Lembrar da carga, então, a diluição, ela tem que ser bem feita uma pré-diluição e depois a diluição. Nos casos do banheiro e do tronco atomizador, a recarga tem que ser feita adequadamente. Os produtos, o Colosso e o Colosso FC30, eles são organofosforados e piretroides, que vai causar uma sinergia. Então, um vai aumentar, vai potencializar a presença, a eficácia do outro. E o pH da carga é muito importante quando a gente fala no banheiro e no tronco atomizador, porque a cauda vai ficar lá. Então, a gente tem que corrigir o pH de modo que o produto não perca sua eficácia. Então, Colosso Pulverização, 25% de clorpirifos, 15% de cipermetrina e 1% de citronelol. O Colosso FC30, 30% de clorpirifos, 15% de cipermetrina e 15% de fêntion. Então, organofosforados e piretroides agindo em sinergia para aumentar a eficácia dos produtos. E o Nocaute, agora na nova apresentação de 1 litro, voltou a apresentação de 1 litro do Nocaute, 12,5% de amitraz. E além dos produtos pulverização,
temos também os purons, né? Então a gente vai ver aqui o colosso puron, que é o nosso puron de contato, que ele age em contato com os carrapatos, a gente aplica ele no fio do lombo, ele vai se espalhar pelo corpo do animal, vai atingir os carrapatos e esses carrapatos vão cair, vão morrer. O produto, ele é um organofosforado e um piretroide, como o colosso pulverização e o FC30, e eles vão agir do mesmo modo, com sinergismo e por contato. Então, a aplicação puron, ela tende a ser uma aplicação mais prática, então em grandes rebanhos ela fica muito mais fácil, por ser no fio do lombo, né? E a gente apresenta para vocês também a nova apresentação do colosso, que é o colosso de 5 litros, então vocês podem procurar, que elas já vão estar disponíveis nas revendas de todo o país. O colosso puron, ele possui a fórmula 7% de clorpirifos, 5% de cipermetrina e 0,5% de citronelol. Então essa embalagem aqui de 5 litros, ela vai ajudar o nosso manejo, melhorar o nosso manejo, vai ser mais rápido, mais prático e muito mais seguro. Também temos os purons sistêmicos, que eles são um pouco mais técnicos. Então, o produto nosso sistêmico é o Fluatac Duo, que ele é uma associação de fluazuron com a abamectina. Então a gente vai aplicar esse produto no fio do lombo do animal, o animal vai absorver e vai disponibilizar via circulação sanguínea. Então o carrapato ele depende de sugar o sangue desse carrapato, desse animal, o carrapato vai sugar o sangue desse animal para poder fazer o efeito. Então ela vai atuar muito na muda e também na oviposição. Os componentes do Fluatac é o fluazuron, então ele é da família das benzofenilureias, ele é um inibidor de crescimento. O que isso significa? Durante o ciclo do carrapato, o carrapato vai sofrer 2 mudas e ele vai agir bem nessas mudas. O fluazuron vai impedir que o carrapato produza uma coisa que chama exoesqueleto, que é tipo a pele do carrapato, uma armadura que o carrapato tem. O fluazuron ele não vai deixar o carrapato produzir a nova camada de quitina e esse carrapato vai morrer desidratado. Então ele vai atuar principalmente na muda de larva para ninfa e de ninfa para adulto. E além disso, o fluazuron ele vai agir também no sistema reprodutivo desses animais, desses carrapatos. Então ele vai agir esterilizando esses ovos, que esse carrapato possa vir a produzir. E além do fluazuron, tem a abamectina, que ela vai agir no sistema nervoso central dos parasitas. Então, vai agir lá nos canais de cloro, permitindo a infusão do íon cloro dentro da célula do sistema nervoso central do carrapato, e isso vai causar uma paralisia e vai levar ele à morte. E a gente tem também o puron, que a gente pode chamar de misto, que ele trabalha tanto sistêmico como por contato. Esse é o caso do Superion, que é um outro produto que a Ourofino tem aí, e ele vai atuar em todas as fases do carrapato. Então o Superion é composto de 3% de fluazuron e 1% de fipronil. O fluazuron ele vai agir de modo sistêmico, então o animal vai absorver, disponibilizar via circulação sanguínea. E a grande vantagem do Superion é que uniu o fluazuron com o fipronil. O fipronil ele vai agir por contato. Então, o animal vai absorver o fluazuron e o fipronil vai se espalhar pela superfície do corpo do bovino, vai ser armazenado aqui na glândula sebácea do folículo piloso, então lá na base do pelo desse animal, e conforme esse animal vai soltando o sebo, ele vai soltando o produto também, que vai ter ação contra carrapato, bernes e moscas, além de bicheiras também. E por último, não menos importante, nós temos os endectocidas. Os endectocidas eles vão trabalhar como auxiliares. Então a gente tem aqui as lactonas macrocíclicas, no caso o Master LP, a nossa ivermectina 4%, e o Evol, que é o sulfox de albendazol, e ivermectina 0,8%. Eles são produtos muito fáceis, né, por serem injetáveis, e eles vão nos ajudar a
vão nos auxiliar nesse controle estratégico. Aproveitando que a gente falou dos nossos produtos, também apresentar alguns resultados de alguns trabalhos que foram apresentados esse ano. Então, fizemos um trabalho sobre a manutenção gestacional após aplicação de Colossupuron, Superion e de Fluatac Duo. E o resultado foi que o trabalho foi feito em receptoras de embrião e o resultado foi que a conclusão desse trabalho foi que a aplicação dos 3 produtos, então Colosso, Fluatac e Superion, foi segura e ela não provocou abortos. E outro trabalho também apresentado no SBTE desse ano, que foi feito junto lá com o Antônio Chaves, região do Paraná. Foram feitas um trabalho com 280 vacas e a aplicação de Fluatac Duo e Superion no D0 do protocolo de ATF. Foi feita a aplicação, então 3 grupos, um controle, um Superion e um Fluatac. Os animais foram submetidos à IATF e a gente teve como resultado que não houve diferença. Então a gente utilizar o Fluatac Duo e o Superion significa que é seguro. Então não tem nenhuma contraindicação em se utilizar esses produtos no D0 do protocolo de IATF. E agora vamos falar especificamente do nosso controle estratégico de carrapatos. O que a gente falou até aqui foi uma introdução para esse momento. A gente vai apresentar os dados dos trabalhos que foram realizados juntos com o professor Welber, lá da UFG. Os trabalhos foram realizados em 2 etapas. Então, a primeira etapa foi realizada na Fazenda São Paulo, em janeiro a outubro de 2018. Como que a gente fez? Nós dividimos entre baixa, média e alta infestação. O que significa essas infestações, né? A baixa infestação é aquela infestação que a gente vê pouca quantidade de larvas, né, formas jovens no animal, então os miquins, e praticamente nenhuma teleógena. Já a média, a gente vê uma média quantidade de formas jovens e algumas teleógenas, uma pequena quantidade. E a alta, a gente vê grande quantidade de formas jovens e grande quantidade de teleógenas. Foram divididos em 3 grupos. Então aqui, a média do grupo de baixa infestação era de 11 carrapatos, do grupo de média infestação 23 e do de alta infestação 59. E a gente delimitou os tratamentos. Então no D0 foi realizado o Colossupuron, no D7 o Fluatac Duo e no D56 o Superion. Isso nos grupos de baixo e alto desafio, e no médio desafio não foi realizado o tratamento no D56 com o Superion. E esse foi o gráfico que a gente observou. O que a gente pode observar desse gráfico aqui? A linha azul é a baixa infestação, a linha verde é a média infestação, então a gente vê aqui como não foi tratado no D56, a eficácia desse produto foi lá embaixo. E o preto aqui é a alta infestação. E a gente pode ver que a eficácia dos produtos variou de acordo com a infestação. O que significa? Então vamos imaginar que nós temos um copo e somente um canudinho. Só eu vou beber de um canudinho desse copo. Então o líquido, a água que está lá dentro, ela tende a durar mais. Se colocar várias pessoas com vários canudinhos dentro desse copo, vai durar menos. Então basicamente é isso. Então quando tem menos carrapatos para sugar o sangue com o produto, significa que o produto vai agir melhor. Então a gente entendemos nessa primeira fase que precisamos, não é um protocolo único para todas as infestações. Então desse estudo entendemos que precisamos diferenciar o tratamento da baixa infestação, da média infestação e da alta infestação. E aí veio a segunda parte do estudo. Também na Fazenda São Paulo, dividimos novamente em 3 grupos. Então no D0 e baixa infestação, 10 teleógenas por animal, em média. A média infestação, 26 carrapatos por animal, em média. E na alta infestação 72 carrapatos por animal, em média.
E a gente propôs, né? Então propusemos um protocolo de tratamento. Então o que a gente propôs para ser utilizado? Master LP e Superion no D0, FluAttack entre o D56 e o D63 e Master e Superion no D90 entre o D90 e D120. Durante o período, né, de 120 dias, foi contado, toda semana foi contado a quantidade de teleógenas nesses animais e conforme a eficácia do tratamento ela chegou a certo nível, os animais foram tratados. Então o que a gente observou foi esse gráfico aqui. Então a linha preta é a eficácia na baixa infestação. Então no D0 foi tratado com o Master LP e o Superion e foi acompanhando. Então a eficácia foi mantida alta. Quando teve uma baixa de eficácia aqui no D42, entramos com o FluAttack Duo, que segurou essa infestação, a eficácia manteve lá em cima até o D91, onde a gente entrou com o Master LP e o Superion. E isso nos deu o protocolo que a Ourofino estabelece como um protocolo adequado para baixa infestação. Então, no D0, Superion e Master, no D42, o FluAttack Duo e no D91, o Master LP e o Superion novamente. Então, esse aqui, por 120 dias, foi o suficiente para manter a infestação em níveis aceitáveis. Já a média infestação, propusemos entrar com o Master LP e o Colosso no D0, Superion entre o dia 21 e o dia 28 e FluAttack entre o D70 e o D90 do início do protocolo. E lá no D120 com o Master LP e o Superion. Tivemos esse resultado. Então aqui toda semana com o tratamento no D0, lembrar que ela estava lá por volta de 20 teleógenas. No D0 entramos com o Master LP e o Colosso, a eficácia foi lá em cima, ela foi mantida. Entramos com o Superion no D21, a eficácia continuou lá em cima. Quando ela começou a cair, foi tratado com o FluAttack e depois só foi necessário o tratamento com o Master LP e o Superion no D112. Então, desse modo, a gente teve nosso protocolo de tratamento no D0 com o Master LP e o Colosso Puron, no D21 tratamento com o Superion, no D77 com o FluAttack Duo e no D112 com o Master LP e o Superion. Por que a gente coloca no início do protocolo aqui da média infestação e a gente vai colocar na alta infestação também o Colosso Puron? Porque ele vai agir, ele vai zerar a carga parasitária. Como ele é um produto de contato e ele tem um efeito knockdown, conforme a gente vai aplicar, ele vai limpar esses animais rapidamente. E isso vai zerar, praticamente zerar aí a carga de carrapatos que esse animal vai ter. Então por isso que a gente sempre inicia com o Colosso, com um produto de contato. E a alta infestação, nós propusemos entrar com o Colosso FC30 no D0 junto com o Master LP, o FluAttack Duo entre o D7 e o D14, entre o D35 e o D42 um tratamento com o Superion, no D60 um tratamento com o FluAttack e entre o D90 e o D120 um tratamento com o Master LP e o Superion. Então, esse foi o nosso resultado. No D0, o Colosso FC30 e o Master LP. No D7, FluAttack Duo. Esse FluAttack Duo manteve os níveis altos de eficácia até o D35, onde entramos com o Superion novamente, e só depois, lá no D63, que tivemos que entrar com o tratamento com o FluAttack Duo, e no D91 entramos com o tratamento com o Master LP e o Superion. Então a gente pode ver que conforme foi aumentando essa infestação, também foram necessários mais tratamentos para controlar e manter em níveis aceitáveis essa infestação por carrapatos. Então esse aqui é o resultado que a gente teve. D0, Master LP e o Colosso FC30, um produto de contato. D7, FluAttack Duo. No D35, tratamento com o Superion. No D63, tratamento com o FluAttack Duo novamente. E no D91, Master LP e Superion.
E esse é o gráfico, é o resumo do que a gente observou nos nossos estudos, né? Aqui é a eficácia e os dias pós-tratamento. Então o preto é o baixo desafio, baixa infestação, o vermelho a média infestação e a verde é a alta infestação. Então a gente pode ver que durante todo o estudo foram mantidos níveis aceitáveis de infestação por carrapatos, e é bem esse o objetivo de um controle estratégico, é a gente não perder o controle da infestação de carrapatos que a gente tem na nossa propriedade. E esse deve ser o objetivo de a gente estabelecer um controle estratégico de carrapatos na nossa propriedade. A gente tem uma alta infestação, a gente vai demorar, vai exigir muita disciplina, que vai ser recompensada depois para trazer essa alta infestação para uma baixa infestação. E quando eu tiver uma baixa infestação na minha propriedade, eu não posso deixar de tratar, eu não posso baixar minha guarda, porque rapidamente esses carrapatos podem voltar a ter uma alta infestação novamente. Então eu tenho que ter essa disciplina e tratar o carrapato novamente como um desafio da nossa propriedade, da nossa produção rural, da nossa produção pecuária. Então esse é o recado que eu gostaria de deixar para vocês, de trabalhar sempre em controles estratégicos, e a Ouro Fino está de portas abertas para ajudar você, produtor rural, em todas as necessidades. E eu deixo aqui o meu contato também, meu e-mail, meu telefone, fiquem à vontade caso surja alguma dúvida. Muito obrigado.